Como fazer a alocação de R$100 mil em uma carteira previdenciária? Para você que está montando seu portfólio, montando a sua carteira previdenciária, quer se aposentar, receber proventos, ter renda passiva do seu portfólio, também construir patrimônio, como alocar, como definir o percentual da sua carteira, quanto ter em renda variável, ter em renda fixa, proteções, fazer a definição dessas classes de ativos. Então, este conteúdo vem para te ajudar. Vamos juntos aqui, passo a passo, fazer a estruturação, a definição de alocação de um portfólio para assim ter um projeto, um processo de investimento definido para que você possa aportar todo mês, colocar o seu dinheiro, distribuir os seus ativos e ter mais tranquilidade. A ideia aqui é fazer uma boa gestão de risco e investir para o longo prazo. Falando nisso, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy and hold. Também já deixa o seu like e aqui neste conteúdo vamos junto definir 3 alocações diferentes para portfólio, considerando que um investidor é diferente do outro, cada investidor está num momento de vida específico, ele deve ter um percentual de carteira, uma alocação diferente. Então, muitas vezes aquele investidor que tem mais tempo, maior prazo para investir, está em outro momento de vida, ele pode ter mais renda variável na carteira. Agora podemos ter outro investidor que tem ali uma perspectiva menor, está mais próximo do seu objetivo, está numa realidade diferente, ele pode ter uma alocação bem diferente. E aqui nós vamos fazer essa definição. Mas antes eu quero dar um recado bem rápido. Eu tenho um serviço de assessoria e consultoria para montagem de carteira. Eu sou certificado CE Ambima e posso ajudá-lo a fazer a definição de uma estrutura de carteira, ter um processo, quais ativos investir, percentualmente ter um projeto definido. Então, se você quer ajuda a ter mais tranquilidade para investir, tem um link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário no topo. É só clicar e entrar em contato. Vamos em frente aqui, fazer a definição. Na verdade, vamos juntos aqui trazer 3 modelos de portfólio, considerando aqui perfis de investidores diferentes. Vamos usar a estratégia Asset Allocation. Vamos definir a alocação de portfólio, ter um processo. Então, antes de você pensar em uma ação específica, um fundo imobiliário, quanto que aquela ação pode trazer de retorno, você se expor ao risco, é você ter um desenho de carteira, ter uma estrutura, uma definição de um portfólio com os percentuais já definidos. E quando você já tem isso definido, todo mês, toda vez que você aportar ou você vai distribuir a sua carteira, você já tem uma definição, você sabe exatamente qual proporção de carteira ter em cada fase, tudo bem? Então, antes de pensar no ativo específico, vamos pensar aqui macro, pensar nas classes de ativos. Então, quanto que a gente vai ter aqui proporcionalmente, né, percentualmente também, em renda fixa, em renda variável. Dentro da renda variável a gente vai fazer distribuição de ações e fundos imobiliários, também pensar nas proteções e exterior e assim fazer uma definição desse portfólio. Lembrando que o ideal é sempre buscar a diversificação, não concentrar todo o nosso capital, todo o nosso aporte em uma modalidade só de ativo. Então, como dizia já Ray Dalio, um dos maiores gestores da atualidade, a diversificação é o único almoço grátis. Então, o que a gente pode buscar antes de tudo é ter uma diversificação de portfólio, tudo bem? Vou trazer aqui também ensinamentos do livro O Investidor Inteligente de Benjamin Graham. O pai do Value Invest já nos trouxe algumas bases lá atrás, no começo do século XX, já trouxe ali algumas definições. Para ele, o investidor defensivo, que é um capítulo dentro deste livro aqui, ó, do Investidor Inteligente, ele fala, o investidor que não tem tempo para se dedicar tanto à montagem da sua carteira, a buscar uma estratégia de investimento em ações, ele não deve se expor muito à renda variável. Nunca ter mais de 75% do seu patrimônio em ações. Então essa é a primeira regra que a gente busca lá no pai do Value Invest e vamos trazer para cá. Neste mesmo livro, ele traz um exemplo de proporção. Aqui é só para começar, para a gente já iniciar o assunto, falar aqui
de distribuição de portfólio. Qual é a definição que Benjamin Graham traz para a gente para o investidor defensivo? Aquele que investe ali, que não dedica tanto tempo para estudar os seus investimentos. Ele fala o seguinte: ter uma definição de portfólio, como por exemplo, 50% em renda variável e 50% em renda fixa. Quando ele define essa proporção, ele sabe exatamente o que ele vai buscar. E assim, com os movimentos do mercado, essa carteira ela vai variando. Quer ver só? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos imaginar um cenário de queda das ações. Então o preço das ações cai, o que vai acontecer aqui com a sua carteira? A proporção de renda variável vai diminuir naturalmente. Então, para esse investidor que vai continuar aportando nesse portfólio, ele vai ter aqui que aportar em renda variável para buscar o rebalanceamento da carteira, para voltar à proporção aqui de 50%. Então, na queda das ações, ele é destinado a quê? A buscar o rebalanceamento, a comprar ações. Então ele está comprando ações na queda, onde deveria ser de fato. Tudo bem? Agora vamos imaginar um outro cenário, agora com a renda variável subindo, o preço das ações em alta. Se eu tivesse uma carteira aqui de 50% a 50%, tiver um movimento de alta das ações, a minha renda variável vai aumentar. Então eu vou ter uma proporção maior. Eu pus um exemplo aqui, 60% de renda variável. Olha como a renda fixa diminuiu. Onde eu vou ter que aportar agora para rebalancear essa carteira? Naturalmente eu vou ter que aportar em renda fixa. Então na alta das ações eu vou estar sendo direcionado para a renda fixa, porque assim eu estou protegendo esse capital novo que está entrando na carteira. Olha que interessante. Então você ter definição e esperar os movimentos do mercado e continuar aportando em uma carteira, quando você tem definição de portfólio, asset allocation, você define a sua alocação, você sempre vai rebalancear e estar fazendo uma gestão de risco. Olha só como é interessante. Tudo bem? Então, agora a gente viu um modelo bem simples com renda variável e renda fixa. Vamos aperfeiçoar isso? Vamos avançar? Agora a gente vai definir a nossa alocação de 100 mil reais. Mas antes de definir, eu tenho que lembrar que cada investidor é um investidor diferente, ele está no momento de vida diferente. Então eu tenho investidores que estão começando a investir, são mais novos, têm 20 e poucos anos. De outra forma, eu tenho investidores que estão mais próximos dos seus objetivos. Então muitas vezes eles já estão em outro momento de vida, já construíram um patrimônio. Então eu tenho investidores diferentes. Sabendo disso, eu posso definir também modelos, perfis de investidores diferentes. Então tem investidor que tem menor capacidade ao risco, ele não aguenta tanta oscilação na carteira, ele é mais conservador. Tem aquele que é mais arrojado, que já suporta mais variações na sua carteira. Eu tenho que obedecer a esses perfis. Por isso, a gente pode fazer algumas perguntas. E quando a gente responde de maneira ali bem sincera, a gente pode ter uma situação. Então, para você tem que fazer algumas perguntas para definir o teu perfil de investidor, ok? Eu trago aqui alguns modelos de pergunta. Você vai ali definir qual é a idade que você tem, qual é o seu prazo de investimento. Lembrando que quanto maior o prazo de investimento, maior a proporção da sua carteira pode ser alocada em renda variável. Agora você tem ali perspectivas de investimentos pequenas, 2, 3 anos, você quase não vai ter renda variável na carteira. Por quê? Porque o prazo para se expor na renda variável é muito pequeno. E você vai definir também, além da idade, o momento de vida, o prazo, você vai definir também o seu objetivo financeiro. O que você quer ter? No caso aqui do nosso vídeo, nós estamos trazendo exemplos de carteira previdenciária. Carteira previdenciária é uma carteira mais de longo prazo, um perfil mais voltada para renda, é uma carteira que vai ter que ter uma boa exposição em renda variável. Então, são perguntas que a gente pode trazer. Tá? Então, como eu falei, o prazo, a perspectiva para o objetivo. Uma quarta pergunta aqui, qual que é a sua experiência em investimentos? Já investiu em renda variável? Quanto tempo você investe em ações? Então você pode até ter uma alocação maior em ações se você já tem uma certa experiência. E também, por fim, qual é a sua capacidade de suportar o risco? Como é que você se sente com os movimentos do mercado? Você se sente inseguro quando tem grandes variações? Pode ser que você tenha que ter mais renda fixa no portfólio. Olha que interessante. Tá? Agora, se você se sente mais à vontade, você pode até ter uma alocação maior em renda variável. Depois de responder essas questões, definir o seu objetivo,
você pode chegar no seu perfil de investidor. Basicamente aqui eu trago 3 perfis. É claro que temos alocações diferentes para cada momento, mas aqui eu tentei resumir em 3 perfis diferentes. Temos o perfil conservador, o perfil moderado, o perfil também arrojado. Então, cada um deles aqui vai ter uma alocação diferente, uma exposição ao risco de forma diferente, tá bom? Então, vamos em frente aqui. Vamos fazer a nossa alocação de 100 mil reais. O primeiro projeto que eu trago aqui é para o perfil conservador. Então, como que um conservador, ao meu ver, essa aqui é a minha visão, tá? Você coloca aqui nos comentários como que você entende aí que deve ser uma alocação conservadora, uma alocação mais agressiva, o que você tem aí para o seu portfólio. Participe, deixa aqui no comentário. Então, para uma alocação de 100 mil reais para um perfil conservador, eu já teria uma boa parte de renda fixa. Olha aqui, ó, 60% da carteira, 60 mil reais, a gente alocaria em renda fixa, 20 mil em ações, 20%, 15 mil em fundos imobiliários, 15%, e somente 5 mil, 5% aqui da carteira em proteções exterior. Então vejam aqui a definição da carteira macro. A gente já sabe qual é a proporção que esse investidor, que esse perfil conservador ele quer ter. Então ele já define, e com os movimentos do mercado ele pode continuar aportando nessa carteira e ele vai rebalanceando e mantendo. Percebam aqui como está exposto à renda fixa. É um investidor que tem pouca alocação em renda variável aqui e ele pode suportar de forma mais tranquila os movimentos do mercado. Então aquele perfil mais basicão, arroz com feijão, tá? Então cada investidor tem um perfil. Não quer dizer que um investidor é melhor que o outro. Na verdade, cada um tem um jeito, uma capacidade de risco diferente. Tem que ser respeitado. Tudo bem, pessoal? Então, vamos prosseguir aqui. Lembrando, você não tem 100 mil reais para investir? Pega as proporções. Só tenho 10 mil, só tenho 5 mil reais. Pega essas proporções e transfira. Aqui você pode ver que a gente fala em percentual e faz aqui a definição. Faz aqui, transporta, faz uma analogia para a sua carteira, tudo bem? Vamos pegar o perfil moderado. Como que a gente investiria um perfil um pouquinho com mais exposição ao risco, tudo bem? Aqui a proporção de renda fixa já diminui, vai para 40%, somente 40 mil reais. Ações aumentaria um pouco para 30%, 30 mil reais. Fundo imobiliário, né, uma exposição também um pouquinho maior, 20 mil reais. E exterior iria para 10%, 10 mil reais. Aqui a gente já poderia ter uma parte de exterior e proteções. Por ouro, Bitcoin, colocar aqui também ativos dolarizados, pode ser por meio de BDRs, ETFs aqui no Brasil, ou uma carteira no exterior, tá? Mas isso aqui é assunto para um outro vídeo. Aqui a gente só quer definir a alocação para ter uma ideia de proporções. Vamos para um perfil mais agressivo, que está mais exposto ao risco, que é o perfil arrojado. Olha só, um perfil mais arrojado ele tem bem pouquinho de renda fixa, mas percebam, ele sempre tem renda fixa. Na minha visão, sempre cabe renda fixa para o investidor, mesmo para aquele mais agressivo. Por quê? A renda fixa sempre ajuda aqui em tirar o beta da carteira, deixar uma carteira com menor volatilidade e pode ajudar esse investidor. Inclusive, nos momentos de queda no mercado, pode até propiciar um caixa para esse investidor poder ali pegar aquelas distorções momentâneas e melhorar o seu resultado. Olha aqui como aumenta bastante aqui a proporção para o perfil arrojado nas ações. 45% em ações, 25%, 25 mil reais em fundos imobiliários e 10 mil na proteção. Então esse investidor ele está diversificado. Mesmo tendo uma proporção maior em ações, ele tem uma alocação aqui bem definida e bem diversificada. Essa estrutura vai ajudar com certeza esse investidor, mesmo estando exposto ao risco, a manter ali a diversificação e ajudá-lo a prosseguir nos investimentos. Tudo bem? E o que é importante aqui do vídeo, resumindo, é ter uma definição, é saber onde você quer chegar, tá? Para aquela pessoa que não tem um objetivo, qualquer caminho serve. Não, agora aquele investidor que sabe exatamente onde ele quer chegar, ele define uma estruturação, ele define uma proporção de carteira, ele, antes de tudo, ele tem um processo de investimento definido. E é isso que vai ajudá-lo a manter ali a cabeça, manter o mindset, manter os aportes, manter o quê? A consistência. E assim ele vai montando o seu portfólio, aumentando assim o seu patrimônio, a sua renda passiva e chegando lá no seu objetivo. Se é uma carteira previdenciária,
ele vai pouco a pouco montando e chega ali ao seu objetivo. E você, está montando uma carteira previdenciária, está investindo com foco em ter ali uma renda passiva, receber dividendos? Deixa aqui no comentário. E lembrando, eu tenho um serviço de assessoria para te ajudar na definição desse portfólio. Você pode ganhar tempo, não ficar perdendo aí tempo com estratégias que não deu resultado. Manter uma estratégia, um processo definido pode te ajudar a chegar ao seu objetivo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!